Bom, pessoal, vamos começar então a nossa aula, certo? Vou dar umas dicas aqui sobre o osciloscópio, não vai ser aprofundado, vai ser básico, tá certo? Para vocês tomarem conhecimento. O que é esse aparelho, para que serve, né? Qual é a utilidade deles na bancada, certo? Eu, por exemplo, utilizo direto o osciloscópio, tá? Ele para mim serve como voltímetro para medir todas as tensões da placa, frequências da placa, eu vejo os sinais que estão nessa placa, tá certo? Eu vou, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar uma fechada aqui no chat, tá certo? Para que vocês prestem atenção e eu também não me tire a minha atenção, porque senão eu vou ficar respondendo para vocês e vai me tirar a atenção e isso aí vai atrapalhar a aula um pouquinho, beleza? Eu vou desativar aqui, depois eu volto a ativar. Bom, pessoal, então é isso. O osciloscópio é um equipamento muito útil na bancada, tá certo? Não quer dizer que você vai deixar de consertar qualquer tipo de aparelho eletrônico sem ele. Agora, um osciloscópio na bancada já ajuda você em 50% ou mais, se você souber utilizar bem ele, mais de 50% vai te ajudar em consertos no notebook, tá certo? Ou numa televisão, no monitor, ou seja que aparelho for, certo? Você vai ver os sinais, você pode ver os sinais se estão entrando, se estão saindo, tá certo? As tensões, se estão a tensão pico a pico, a tensão RMS, que é a tensão real, né, que você mede naquele instante, a tensão média, né, que é a tensão normal, que também o multímetro mede, certo? Então, o osciloscópio é um equipamento muito interessante. Eu recomendo que vocês tenham ele na bancada, certo? Existe hoje osciloscópios baratos, tá? Nós temos um osciloscópio que você pode utilizar com notebook, como esse aqui de baixo, tá? Esse daqui, que é um osciloscópio hoje para você adquirir um preço muito bom, tá? Eu estou vendendo ele a R$ 550, o Marcelo até comprou um aqui na minha mão, tá? E outras pessoas compraram, mas se vocês não conhecem, esse osciloscópio é muito interessante e ajuda muito vocês, certo? Então, vou começar a falar aqui sobre o osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento de medida eletrônica, né, que cria um gráfico bidimensional visível de uma ou mais diferenças de potencial. O que é a diferença de potencial? Diferença de potencial é uma tensão, tá certo? Uma diferença entre dois pontos, tá? A diferença de tensão entre dois pontos se chama tensão, isso aí, tá? 5 volts é a diferença de potencial, você pega uma resistência e mede numa ponta e na outra, e você está pegando a diferença de potencial, seria a tensão que está sobre aquele componente. O eixo horizontal da tela normalmente representa o tempo, certo? Tornando o instrumento útil para mostrar sinais periódicos. O eixo vertical comumente mostra a tensão, certo? O monitor é constituído por um ponto que periodicamente varre a tela da esquerda para a direita, formando aquele traço, tá? Se vocês verem, vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui um instantinho, ó. Se vocês verem aqui, isso aqui é um ponto, né? Peraí, cadê a caneta? Ó, ele forma esse traço aqui, certo? Então, quando você liga o osciloscópio, ele vai ter só um tracinho aqui, esse tracinho aqui assim. Aqui já está com medidas, né? Ele está com medidas aqui, por isso que está dando esses sinais, certo? Vamos voltar lá. Um típico osciloscópio é uma caixa retangular com uma tela, conectores de entrada, knobs para controles e botões na frente do painel. Atualmente existem osciloscópios portáteis com tela de cristal líquido. Isso aqui, para quem nunca viu um osciloscópio, não sabe o que é isso. Para ajudar na medida, uma grade chamada graticule ou retículo é desenhada na face da tela. Cada quadrado na graticule é conhecido como uma divisão. O sinal a ser medido é ligado a um dos canais de entrada, geralmente através de um conector coaxial, com os conectores BNC ou tipo N. Se a fonte de sinal já possui seu conector coaxial, então um simples cabo é utilizado para ligá-la. Caso contrário, um cabo específico chamado ponta de prova para o osciloscópio é usada. Deixa eu ver se tem alguma aqui para me mostrar. Não, aqui não tem nenhuma. Seria essa daqui, ó. Essa ponta aqui, certo? Isso aqui é uma ponta de osciloscópio. Tá? Esse é o modo mais simples. O osciloscópio desenha repetidamente uma linha horizontal chamada de traço, através
do meio da tela da esquerda para a direita. Um dos controles, o time base ou horizontal, time base control, controle de base de tempo, determina a velocidade com que a linha é desenhada e é calibrado em segundos por divisão. Cada quadradinho daquele é uma divisão. Eu não sei se eu peguei aqui, cheguei a pegar. Ó, se vocês verem aqui, nesse osciloscópio analógico aqui, né? Ele é todo quadrado, todo cheio de quadradinhos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetazinha. Ó, ele é todo cheio de quadradinhos aqui na tela. Isso aqui chama-se divisão, certo? Então, se você pegar aqui dessa linha do centro aqui, dessa linha do centro, que é a linha de zero, certo? E aqui estiver marcando 1 volt, por exemplo, aqui é o vertical, é o controle vertical. Aqui a gente coloca a tensão por divisão, certo? Ele vai medir tensão por divisão. Por exemplo, se aqui tiver 1 volt, aqui nesse canto tiver marcado 1 volt, então daqui até aqui, deixa eu ver, opa, a caneta falhou aí. Daqui do zero até aqui, ó, ele está dando 1 volt por divisão, certo? E também está dando 1 segundo, se for assim. Aqui nesse aqui você marca quantos segundos, ou microsegundos, ou milissegundos por divisão vai ter cada divisãozinha dessa aqui. Cada divisãozinha dessa. Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse aí. Deixa eu ver aqui. Ó. Esse pretinho aqui. Deixa eu apagar aqui, vou começar de novo. Ó, esse quadradinho aqui. Ó. Isso aqui é caneta braba. Ó. E marca um segundo, ou 1 microsegundo, 1 milissegundo. Vai depender do que você está colocando aqui nesse botão que chama-se horizontal. É a base de tempo. Ele marca a base de tempo por segundo. Então, se você botar aqui 1 segundo, esse quadradinho, esse intervalo de tempo daqui para cá vai ter 1 segundo. E se você botar aqui 1 volt, certo? Você vai ter aqui, nessa subida aqui do zero, que é o zero, você vai ter nessa subida até esse quadradinho aqui, ó, tá? Você vai ter 1 volt por divisão. Se ele estiver aqui em cima, 2 volts por divisão. Se ele estiver aqui em cima, 3 volts por divisão, certo? Então, se você marcar aqui 5 volts por divisão, aqui vai ter uma linha zero. Vou começar tudo de novo, certo? Aí vai ter a linha zero aqui. Aí você vai querer, se a forma de onda estiver aqui, ela vai ter 5 volts por divisão. Se ela estiver aqui, 10 volts por divisão. Acho que vocês estão entendendo. Se for para baixo, menos 5, tá certo? Tensão negativa. Ela também pode marcar, ó. Você vê aqui, ó, a linha esse sinal aqui, por exemplo, certo? Esse sinal aqui, ó. A linha zero está bem aqui. Deixa eu apagar aqui. A linha zero dele está bem aqui, ó. Vamos dizer, certo? Então ele está marcando esse intervalo aqui para cima e esse intervalo aqui para baixo. Opa. Esse aqui é ruim demais, né? Meu Deus. E aqui para baixo, ó. Então aqui, esse aqui é positivo, certo? E esse aqui é negativo, certo? Então numa senoide aqui, por exemplo, aqui está um zero. Uma senoide que faça isso, né? Tá? Ou uma onda quadrada que faça isso. Né? Aqui vai ser positivo. Opa. Aqui vai... Ah, rapaz, vou botar aqui em cima. É muito chata, viu, pessoal? Aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo da forma de onda, certo? Isso para descer, né? Vamos ver o que eu posso ver mais com vocês. Deixa eu ver aqui, vou continuar. Isso é o modo mais simples. O osciloscópio desenha repetidamente uma linha horizontal chamada, bom, já li isso, né? Se a tensão de entrada difere de zero, o traço pode ser refletido tanto para cima quanto para baixo. Outro controle, o vertical control, que é aquele que eu já expliquei, né? O controle vertical, determina a escala de deflexão vertical e é calibrado em volts por divisão. O traço resultante é um gráfico de voltagem e tensão em função do tempo. Tá? Por exemplo, vamos dar uma limpada aqui.
vamos dizer que você tenha um traço aqui, e você vai medir uma fonte, certo? Esse traço está muito ruim, peraí, deixa eu ver se eu faço um mais retinho aqui. Tem um traço aqui no osciloscópio, certo? Vamos dizer que você vai medir uma tensão e essa tensão não tem sinal, tá certo? Então, se você está aqui, calibrando aqui, 1 volt por divisão, 1 volt por divisão, certo? 1 volt. E esse traço aqui subir para o primeiro quadradinho de cima, aqui, você vai ter que, então, tem 1 volt, onde você está medindo tem 1 volt. Se por acaso ele vier para cá, para o segundo, ele tem 2 volts. É a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, tá? Mas, por exemplo, se você for medir uma fonte e nessa fonte não tiver sinal, né? Então você já sabe, você sabe que ali naquela fonte vai ter 12 volts, tá? Então você não pode colocar aqui 12 volts, tá certo? Você vai ter que colocar 5 ou 2, dependendo do osciloscópio. Vamos dizer que você coloca 2 volts por divisão, né? Para 12 volts seria interessante 5, né? Então cada quadradinho desse, deixa eu apagar aqui, cada intervalozinho, cada quadradinho desse aqui, tá? Vai equivaler a 5 volts. Então, o traço seria 1, 5 volts, 2, 10 volts, estaria por aqui mais ou menos. Daria 12 volts, tá? Que seria o 0, 5, 10, aí então os 12 volts seria aqui. Tá, eu acho que está dando para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona o osciloscópio. Isso para medir tensão, tá certo? Para medir frequência, medir sinal, é a mesma prática, certo? Mas tem um pouco diferente, porque aí é por base de tempo, tá? Aí se utiliza esse, que é o horizontal, para fazer a base de tempo, né? Por exemplo, 1 kHz, tá? Você vai botar aqui 1 kHz, tá certo? Para botar tantos milissegundos, geralmente deve ser 200 milissegundos, mais ou menos, para o traço passar aqui, ficar oscilando, né? Aí então, quando você colocar para testar em 1 kHz aqui nesse, eu acho que aqui nesse daqui, é bem aqui, ó, né? Aí você vai botar a ponta de prova aqui, certo? Vai botar a ponta de prova aqui, né? E ele vai dar esse quadradinho, esse aqui, ó, que está aqui, ó. Beleza? Aí você vai ver que tem 1 kHz por exemplo, é 1 volt, né? Vai ter 1 volt, que é para cima aqui. Desculpa aí, mas essa caneta é muito ruim, viu? 1 volt para cima, tá certo? E aqui e vai aparecer a frequência desse jeito aqui, que seria 1 kHz, que vai dar, dependendo do que você coloca aqui, certo? 200 milivolts, mais ou menos, vai dar esse 1 kHz, vai dar esse sinal que está bem aqui. Esse sinal aqui, viu? Vou continuar lendo aqui para ir adiante. O uso clássico de um osciloscópio é diagnosticar uma peça defeituosa em um equipamento eletrônico. Em um notebook, por exemplo, se olha no esquema elétrico do aparelho e se localiza as conexões entre os estágios, como fonte primária, fonte secundária, os osciladores, que são os cristais, né? Onde tem os cristais, sinais LVDS, que são os sinais que saem do controlador gráfico do BGA, certo? Pode ser na CPU, ou pode ser na BGA Note, por exemplo, ou num BGA dedicado, né? Gráfico, vai sair os sinais LVDS que vão para a TCON, a tela LCD. Lá na tela LCD tem uma placa chamada TCON, Time Control, tá? Que vai receber esses sinais LVDS e vai dividir eles, tá certo? Em colunas e linhas, tá? Então ele vai acender, como é que eu vou dizer para vocês, vocês não tiveram aula disso ainda? Ele vai acionar os MOSFETs da tela, certo? Em linhas e colunas e formar a imagem, tá? Essa imagem toda, ela vem toda em sinais LVDS. Ela é toda, como é que eu vou dizer? Colocada nesses sinais LVDS, tá? Ela sai toda compactada nesses sinais de baixo nível, tá? É low video drivers signal, né? Sinais baixos de drivers de vídeo, tá certo? Isso aí quer dizer o LVDS. Sinais digitais, tá? Sinais TTL com nível 1, nível 0, né? Você vai ter que usar um osciloscópio, né, para ver esses sinais, tá certo? E etc. Então, o terra do osciloscópio é ligada no terra do circuito e a ponta de prova é colocada no ponto a se medir.
Por exemplo, ver a frequência de um oscilador a cristal do gerador de frequência de um notebook que deverá ser de 14 MHz. Tá? Como eu expliquei aí no começo da aula, eu vou falar novamente, você mede ali em cima do cristal, tá certo? Num dos lados do cristal. Tá? Ou em cima do capacitor também, pode ser do outro lado do capacitor, do lado do cristal, aí você vai ver se dá os 14 MHz. Eu não tenho aqui, mas eu tenho um outro slide aqui, ó, que mostra aqui a frequência. Ó. Nesse slide aqui, vocês estão vendo aqui a frequência do PWM, ó, ele já está mostrando a frequência bem aqui, certo? Nesse local aqui, ó, está mostrando a frequência, certo? Então o osciloscópio é bom por isso, que ele mostra a frequência, ele lhe dá a frequência que o circuito está, onde o circuito está sendo medido, certo? Quando o sinal esperado está ausente, se sabe que algum estágio precedente do circuito está defeituoso. Como a maioria das falhas ocorre por causa de um único componente defeituoso, cada medida pode provar que metade do estágio de uma peça complexa está funcionando corretamente, ou seja, que não é a causa do defeito. Então, por exemplo, você tem ali um gerador de clock, certo? Um gerador de frequência de um notebook que vai alimentar as BGA, vai alimentar a CPU, vai fornecer o clock, tá? O relógio para essa CPU. Né? E você vê, o circuito integrado está alimentado, está com tensão, está com sinais de entrada, tudo direitinho, e não está saindo a geração de clock, por exemplo, na saída dele, no output dele, não tem os 14 MHz, tá? Então você vê que esse circuito integrado está com defeito, né? Entende? Ou, por exemplo, você está com uma BGA, uma CPU, certo? Você quer saber se a CPU está funcionando. Você mede o clock de entrada nela, certo? Se não está gerando esse clock, com certeza tem algum problema nessa peça, tá? No CI, por exemplo, gerador de clock, vamos dizer, na multi-I/O, tá? Você tem um cristal ligado diretamente na multi-I/O, nas portas da multi-I/O. Você tem tensão nessa multi-I/O, tá? Tem tensão na ROM, na BIOS, tá certo? E você vai lá em cima do cristal, eu costumo muito a fazer isso, tá? Eu tenho tensão na BIOS, tenho tensão na multi-I/O, mas a máquina não funciona. Eu vou direto em cima do cristal para ver se realmente existe a frequência de 32 kHz, que vai fazer com que essa multi-I/O funcione, tá certo? E aí, às vezes a gente chega ali, é um capacitorzinho daquele cerâmico que tá bichado, tá ruim, né? E não está dando essa frequência, a frequência está alterada, está para cima, está para baixo, ou não tem frequência nenhuma. Então você pode concluir, troca o cristal, não é o cristal, verifica se os capacitores estão em curto, né? Se não estão em curto, então a multi-I/O está com defeito, tá certo? É bem simples, e você vê que um osciloscópio te ajuda muito nisso. Se você tiver só um multímetro na sua bancada, você não vai conseguir identificar esse defeito, tá certo? Então você tem uma multi-I/O ali com um cristal parado, né, com o oscilador dela parado, não está funcionando, o defeito está dentro desse CI, porque um CI hoje, você sabe que é complexo dentro dele, tá? Tem diversos circuitos dentro desse CI, uma parte desse CI pode simplesmente parar, vamos dizer, o oscilador do CI para, né? Mas o resto do CI está funcionando, ele está recebendo tensão, ele está gerando tensão, ele está se comunicando com a BIOS, logicamente sem o clock ele não vai se comunicar, mas vamos, ele tem tensão nas portas dele, tudo direitinho, e não tem o clock. Então o gerador de clock interno da multi-I/O está com defeito. E para você ver isso, frequencímetro ou osciloscópio. Sem eles, negativo, não tem como ver, certo? Bom, uma vez que o estágio defeituoso é encontrado, testes mais específicos nesse estágio podem geralmente mostrar a um profissional experiente qual componente está com defeito. Uma vez que esse componente é substituído, a unidade pode voltar à operação, ou ao menos o próximo defeito pode ser procurado. Então, o osciloscópio nos ajuda muito nessa área. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo de como se medir uma frequência com osciloscópio. Vocês todos já conhecem esses slides, eu já utilizei ele em outras vezes, e agora eu estou usando como exemplo de um teste em notebook, tá? Na fontes primárias de 3 volts e 5 volts. Aqui nessa fonte de 3 volts, tá? Em cima dessa bobina, tá? Em cima dessa bobina, num dos lados dela, que está voltado para o circuito integrado PWM, você vai ter esse sinal aqui, certo? Você vai ter esse sinal aqui, tá?
você vê que para 3 volts, a frequência é 275,4 kHz. Vocês vão ver que lá na fonte de 5 volts, essa frequência é diferente. Então, se vocês têm somente o frequencímetro, tá certo? E vocês querem ver se essa fonte está funcionando perfeitamente, e vocês têm essa frequência aqui anotada no seu esquema, certo? Vamos dizer que vocês pegaram um outro notebook, ou vocês têm um outro notebook na oficina, e que está funcionando. Você vai lá, mede a frequência de PWM da fonte de 3 volts, tá? E mede a frequência de PWM dessa placa, para ver se realmente está com um sinal normal, tá certo? Porque esse sinal pode variar também, viu? Se tiver com defeito em um capacitor de filtragem, capacitores que estão ligados a CI, tá certo? Se tiver algum problema de vazamento no MOSFET, ele vai atenuar esse sinal, certo? Então, esse sinal aqui, por exemplo, ó, ele tem aqui ó, 8 volts, pico a pico. Ele daqui para cá tem 8 volts, pico a pico. Foi aquilo que eu falei, tá certo? Então, ele tem 8 volts. Ó. E se você, por exemplo, tiver algum problema nesse circuito e não estiver dando, por exemplo, esses 8 volts na placa defeituosa, estiver dando 5, por exemplo, você vê que está sendo atenuado esse sinal. O sinal está sendo atenuado e o MOSFET não vai gatilhar direito. Entende? Então, você já tem um ponto para você analisar e para procurar para saber onde está esse problema. Pode ser um capacitor, um MOSFET com vazamento, ou CI ruim, tá certo? Ou dando problema, esquentando demais. Às vezes ele atenua esse sinal e a fonte deixa de funcionar, deixa de ter esses 3 volts aqui na saída por causa desses defeitos. Tá? Isso no osciloscópio lhe ajuda muito a ver isso. Tá? Olha aqui, num de 5 volts, por exemplo, a frequência ó, é 191,6 kHz. Tá certo? Olha aqui, nós estamos aqui na fonte primária de 5 volts. Tá? Aqui tem 5 volts. Aqui já é outra fonte primária. A de 5 volts, tá certo? Então você vê que o intervalo, esse intervalo aqui, ó, deixa eu pintar aqui embaixo, em cima do amarelo. Esse intervalo aqui é maior, tá? Tem 3,5, quase 4 divisões, tá? 4 divisões aqui na base de tempo, ó. Esse outro aqui só vai ter 3, mais ou menos 3, ó. Se vocês analisarem aqui, a canetinha, ó. Isso aqui é a base de tempo, ó. Você vê que a frequência é maior, tá certo? Ele tem menos. Quanto mais junto aqui, maior a frequência, tá? Ó, nesse outro aqui é mais distante, está mais separado, né? Então a frequência é menor, ó, tá vendo? A base de tempo é outra, né? Vocês estão... Está dando para vocês analisarem isso aí. Então a frequência aqui nos 5 volts é 191,6. Vocês tendo isso anotado no esquema, com o osciloscópio você botou em cima, deu 191, se despreocupa, você sabe que essa fonte está funcionando, certo? Logicamente ele vai lhe dar atenção aqui, né? Ele vai lhe dar atenção, agora, aqui nesse momento aqui, como estava sem carga, está 4,52, mas é 5 volts, tá? E aqui nesse outro, ó, ele está lhe dando a atenção ó, de 3,66, tá? Vocês não se assustem, porque é 3,3, mas o osciloscópio é mais preciso do que um multímetro, tá certo? Então a tensão básica que se usa, 5 volts, ou a tensão básica que se usa, 3,3, tá? Geralmente dá um pouco de diferença, na faixa de uns 5 a 10% para cima ou para baixo, né? Geralmente é para cima, tá certo? Vai depender do estado do sinal PWM. Vou ver aqui, onde estou. Bom, eu acho que deu para vocês entenderem isso, né? A diferença de frequência. Para que serve esse osciloscópio num teste de circuito? Com a boca seca aqui, vou tomar um pouquinho de água. Então agora vamos falar um pouquinho sobre osciloscópio digital. Aí nós temos um exemplo de osciloscópio digital. Esse osciloscópio aí tem 4 canais, certo? Aqui. 4 entradas. Tá? Nós temos 4 entradas, podemos conectar aqui 4 pontas, né, de osciloscópio, certo?
temos 4 botões de frequência vertical e temos um de frequência horizontal, tá certo? Esses botões aqui posicionam a linha de cada canal no seu devido lugar, tá certo? Ele vai posicionar aqui, ó, esse aqui, esse, aqui só tem 3 funcionando, tá certo? Só tem um exemplo aqui com 3, mas você com esses botões aqui, você posiciona esse traço no lugar que você quer, para não ficar um montado por cima do outro, senão você não vai conseguir entender. Mas você também pode botar uma linha em cima da outra para somar, fazer soma de tensões, soma de sinais, ver diferença de duas entradas, tá? Ver diferença entre 2 placas funcionando, você pode ver diferença de 2 placas, tá? Pode ver diferença de 2 sinais PWM, 2 sinais de entrada de circuito de regulador, por exemplo, né? Na porta Enable, tá? Para saber se ele está com nível 1, nível 0, tá certo? Então, por exemplo, você lá nos starts, você vai tem starts lá que são 3 sinais, né? Se você tiver um osciloscópio de 4 pontas, por exemplo, você pode botar uma ponta em cada estágio desse e você vê o estado do estágio, que nível ele está, certo? De nível de tensão está essa porta, né? Então, por exemplo, no S5 libera 3 sinais, 2 para o regulador, certo? De primária, regulador secundário, desculpa, tá certo? E 2 sinais, um para a CPU e outro para BGA ponto norte, tá? Então, o que acontece? Eu coloco as 4 pontas, um em cada local desse, você conhecendo, logicamente, né, através do esquema, através de como funciona o start, né, da máquina, você coloca a ponta do osciloscópio em cada local desse, e na tela você vai ver o estado de cada uma delas, certo? Se realmente está funcionando, porque um start, por exemplo, um estágio de start S4, que libera 3 sinais diferentes, para 3 locais diferentes, habilitando reguladores secundários, certo? Um regulador desse tem 2 tensões, 1.2 e 1.8, por exemplo. Tá? Liberam um sinal para a CPU, para liberar a CPU para fazer um próximo passo. E libera a ponte norte para ela vá para um próximo passo. Então você vê esses 3 sinais, ou 4 sinais, no osciloscópio, e você vê o estado deles, certo? Naquele exato momento, qual é o estado deles. Se tem algum deles faltando, ou se tem algum deles errado. Por exemplo, é para ter 3,3 volts naquela porta de tensão, né? Certo? Para habilitar aquela porta, e na realidade tem 1,2, 1,5, está com 0. Né? Então você pode identificar com o osciloscópio isso. O osciloscópio é muito útil. Tá? Eu utilizo demais. Meus concertos aqui são todos em cima de. Eu uso o osciloscópio direto. Vocês estão vendo aí que é um equipamento útil, um equipamento realmente não é um equipamento barato, tá certo? Um osciloscópio desse aqui de 4 canais deve estar na faixa uns 4 ou 5 mil reais, tá? Eu utilizo somente um de 2 canais, mas eu tenho outro osciloscópio aqui também, e quando eu necessito de mais portas, eu coloco os 2 para funcionar e identifico as portas, ou então eu tenho um multímetro digital também, tá? Multímetro digital especial aqui com 2 portas, que eu vejo 2 canais no notebook, tá? Então, você pode monitorar essas portas no start, tá? É bastante interessante. O que foi, Nelson? Ai, é isso mesmo. Vocês têm que aprender. Olha, se vocês querem ser técnicos, profissionais, se vocês querem consertar realmente o notebook, se vocês querem ter produção na sua bancada, certo? O osciloscópio é um instrumento primordial, tá? É um pouco difícil de você começar a trabalhar com ele, mas também não é bicho de 7 cabeças não, tá? Ele tem poucos controles, tá? Que você vai atuar, como vertical e horizontal dele, tá entendendo? Ele tem um automático, esses osciloscópios digitais tem esse botãozinho aqui, ó, que é um automático, você bota a ponta no canto, aperta esse botãozinho, ele te dá já a frequência, te dá tudinho, já tudo na hora, tá certo? O Marcelo está dizendo, deixa meu osciloscópio chegar, mano. Teria que ter um curso só de osciloscópio, diz o Felipe. Não, Felipe, eu acho que nesse curso aí dá pra gente, nós estamos fazendo um curso de notebook mais avançado, um nível 2 que vai ter por aí, e depois eu vou fazer também umas aulas, tá? Só de osciloscópio, de frequencímetro, de multímetro, para vocês, apesar que isso aqui já está sendo uma aula, o que eu estou falando aqui é praticamente quase tudo, tá?
Eu estou até passando aqui do, do que eu ia falar, certo? Mas eu vejo a necessidade, a curiosidade grande de vocês, então dá vontade da gente ficar falando, viu, pessoal? Bom, aqui é um osciloscópio digital. Deixa eu ver umas características dele para vocês conhecerem, tá? Osciloscópio digital. O osciloscópio com armazenamento digital, chamado, conhecido como DSO, tá? É atualmente o tipo preferido da maioria das aplicações industriais, apesar de osciloscópios analógicos CRO simples ainda serem utilizados por robistas. O osciloscópio digital substitui o método utilizado no osciloscópio de armazenamento analógico por uma memória digital, que é capaz de armazenar as informações por quanto tempo forem necessárias, sem degradação. Isso também permite um processamento complexo do sinal por circuitos de processamento de sinal digital de altas velocidades. Por exemplo, vamos ver aqui. Você tem um sinal de uma porta, tá certo? Então você quer gravar esse sinal. Ele tem um botão aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui nesse aqui. Eu acho que é esse aqui. Opa, faltou a canetinha. Tá? Você aperta esse botão aqui, e ele para, congela aquele sinal, tá certo? E se você quiser, você pode botar um pendrive aqui. Ô, caneta, bravo. Você pode botar um pendrive aqui, tá certo? E gravar esse sinal da tela. Então, por exemplo, eu faço muito aqui. Eu tenho um notebook, tá certo? Um notebook chegou aqui na minha loja, um notebook novo, não conheço, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, depois que ele estiver funcionando, eu tenho essa prática. Eu chego em determinados lugares dessa motherboard, né? Eu coloco o osciloscópio ali e gravo esses sinais, tá certo? Eu gravo o local, né, no cristal, numa porta enable, numa porta PWM de um regulador, e gravo o sinal com o osciloscópio. Ele vai fazer uma imagem JPEG, tá? Que você pode fazer um banco de dados com isso aí. Então você pode pegar um CQ40, por exemplo, chegar um CQ40 bonzinho lá e gravar esses sinais tudinho, gravar as tensões. Ele te dá todas as informações na tela. Aqui nesse lado aqui, ó, ele te dá todas as informações de tensão, frequência, bom, quantos microsegundos está sendo regulado horizontal, essa coisa toda, tá? Ele vai te dar tudo isso guardado. Então, se chega um outro CQ40, você abre a placa dele, está com defeito, aí você vai lá e começa a olhar essas imagens e ver as tensões naquele local e vai medir com o osciloscópio. Então, você faz uma sequência, você cria a tua sequência de bancada, tá certo? Então, chegou aquele equipamento, você tem tudo isso gravado lá, em imagens e textos, então você cria a tua sequência de concerto. Você vai ver que você faz um concerto muito mais rápido, você não fica perdido em cima da placa, olhando para ela e dizendo, mamãe mandou medir isso daqui, porque eu já vi muito técnico fazer isso, ficar olhando para a placa e não saber nem onde medir, e fica, papai mandou, mandou eu apertar aqui, mandou eu testar esse sinal aqui, e fica perdido, não sabe o que fazer. Então você pode criar uma sequência, né, de imagens e criar uma sequência de concerto nessa placa, tá? Existe esse método, eu utilizo esse método e é muito interessante. E o osciloscópio simplesmente ajuda demais. Existe agora um aparelho também que eu estou vendendo na loja, que é um multímetro digital. Não é propaganda, viu, pessoal? Eu estou só informando vocês sobre isso. Existe um multímetro digital que você usa no notebook também, que ele grava todas essas telas. Tá? Ele grava o período, grava a tensão naquele momento, grava os locais, você pode escrever, tudo direitinho. Entende? É muito interessante. Hoje em dia nós temos muita facilidade nessa área com relação a isso. Tá? Você quer consertar um notebook, para você toda vez que pegar o notebook você ficar perdido nele, você tem essa sequência gravada, sequência de imagem, sequência de texto, como você vai medir, qual é a sequência que você vai. Comecei na fonte primária, tem PWM, a tensão está normal, aí vou para o S5, o S4, bom, S quer dizer start, certo? Vou para a etapa S5, depois vou para a etapa S4, S3, S0, tudo isso aí com imagens gravadas no osciloscópio, com as tensões, com a frequência, com o sinal, tudo mais. Isso aí lhe ajuda tremendamente. Porque, vamos dizer que você liga o notebook e ele vai até o estágio 4, a sequência de start 4. Lá na sequência de start 4, são 3 sinais, certo?
3 portas que devem ser liberadas, tá? E você só tem 2 funcionando e uma apagada, você já matou o defeito. Tá? Ali você já consegue descobrir, ó, tá parada essa porta, então você volta para trás para saber por que aquele sinal está faltando, tá certo? Geralmente o circuito integrado anterior, tá, é o que está causando o problema, tá certo? Então vamos adiante. A entrada vertical, ao invés de controlar o amplificador vertical, é digitalizado por um conversor análogo digital, para criar um conjunto de informações que é armazenado na memória de um microprocessador. Tá certo? É isso que eu estava falando. Você pode congelar a imagem no osciloscópio e ele fica gravado lá. E com esse congelamento de imagem, você pode gravar isso em imagens. Né? Você pode colocar num pendrive e ver no computador isso aí, tá? Que ele grava imagens tipo JPEG. O conjunto de informações é processado e então é enviado para a tela, que nos osciloscópios mais antigos eram de tubos de raios catódicos, né, que são aqueles analógicos, porém atualmente pode ser também em um LCD. Hoje em dia os digitais são todos LCD, certo? Osciloscópios com o LCD colorido são comuns. O conjunto de dados pode ser enviado através de uma LAN ou WAN para processamento ou arquivamento. Bom, não são todos os osciloscópios digitais que fazem essa comunicação via LAN ou WAN, certo? Geralmente os de 100 MHz para cima, eles fazem isso. A imagem da tela pode ser diretamente gravada no papel através de uma impressora ou plotter, sem a necessidade de uma câmera para osciloscópios. O próprio software de análise de sinal pode extrair muitas características úteis, como o tempo de subida, largura de pulso, amplitude desse pulso, espectros de frequência, histogramas e estatísticas, mapas de persistência e um grande número de parâmetros úteis para profissionais de campos especializados, como as telecomunicações, análise de drives de disco e eletrônica de potência. Tá? Aqui são exemplos que eu estou dando aqui, onde você pode usar esse osciloscópio. Tá? E geralmente esses osciloscópios que fazem isso são osciloscópios de grande porte, tá? De 100 MHz para cima. Tá? Os de 100 MHz para baixo, geralmente eles não têm essas facilidades, certo? Porque não há necessidade. Você consertar um notebook hoje, por exemplo, você pode utilizar um osciloscópio de 20 MHz, um de 40, um de 50, um de 60, um de 80, e aí vai. Tá certo? Tem de 100, 120, 200, não importa. O básico é o 20 MHz, que é o básico para você poder ver todas as frequências no notebook. A frequência maior no notebook é 14 MHz, você estando com um osciloscópio de 20 MHz de varredura, você vai ver muito bem esse sinal, tá certo? Vai poder identificar, o osciloscópio vai dar a medida, vai dar tudo direitinho, certo? Dá 9 horas, ó, pessoal. Realmente. Vamos ver outro tipo de osciloscópio rapidinho, vou passar rápido agora. Esse é o osciloscópio que o Marcelo comprou na minha mão. O Marcelo deve estar dando pulo de alegria agora, né? Marcelo, é o seguinte, então esse osciloscópio aqui é um osciloscópio hoje moderno, tá certo? Ele não utiliza mais esse tipo que sai muito caro, tá? Que essa tela de LCD, ela é muito cara, tá entendendo? Esse processo aqui, esse processo todo é muito caro. Então, o que faz esse osciloscópio aqui? Ele utiliza a tela do computador, tá? Geralmente a gente utiliza um notebook para isso aqui, ó. Você vê aqui como ele é utilizando um notebook, certo? Ele é conectado no notebook e as telas de apresentação são essas aqui, ó, que você vai ver no seu notebook, tá? Se vocês verem aquele vídeo, eu ia passar o vídeo aqui, mas não vai dar tempo, vocês podem ver lá no YouTube o vídeo que eu fiz de instalação dessa máquina. Você vai ver exatamente esses sinais aqui, vai ver esses controles, todos esses controles aqui, certo? Esses controles aqui horizontal, aqui, ó, aqui tem um controle vertical, ó, vertical do canal 1, certo? Aqui vai ter o controle vertical do canal 2, aqui vai estar as linhas, né? Canal 1, canal 2, tá certo? Ele vem aqui, tem as ponteiras, as pontas de prova do osciloscópio, certo? Um cabo USB para ser ligado ao computador, tá? E o software que já vem com ele também, certo? Hoje em dia, os osciloscópios, essa foto aqui é de um osciloscópio um pouco anterior, tá? Os que estão vindo hoje são mais modernos. Ele utiliza 2 portas USB para dar ganho de velocidade, ganho no osciloscópio e qualidade no sinal, tá certo? Vocês vão ver lá no vídeo que eu fiz que esse cabo aqui, ele tem 2 portas USB, ele utiliza 2 portas USB da sua máquina. Tá?
Então vamos dar uma lidazinha nas qualidades desse osciloscópio baseado em computador. Apesar de a maioria das pessoas pensarem no osciloscópio como um instrumento dentro de uma caixa, um novo tipo de osciloscópio está surgindo, o qual consiste de um conversor analógico digital externo, algumas vezes com sua própria memória ou com habilidade de processamento de dados, conectado a um PC ou notebook, né, que provê o display, interface de controle, armazenamento em disco, rede e muitas vezes alimentação elétrica. A viabilidade desses osciloscópios baseados em PC está no seu uso comum e no baixo custo dos PCs padrão. Isso torna um instrumento particularmente prático para o mercado educacional, onde os PCs são comuns, porém o investimento em equipamentos são comumente baixos. Tá? No mercado educacional, eles falam que a quantidade de compra é muito grande, tá certo? E também para os pequenos técnicos, tá? Ele faz tudo que um osciloscópio grande faz, tá certo? Não tem diferença nenhuma. Você pegar um osciloscópio daquele tipo lá que eu mostrei anteriormente e esse daí, de 20 mil, ele faz a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Só que um utiliza o PC e o outro tem uma tela própria para mostrar esses sinais. As vantagens dos osciloscópios baseados em PC incluem custo reduzido, considerado que o usuário já possui um PC, fácil exportação de dados para software comum do PC, como processadores de texto e planilhas, habilidade de controlar o instrumento através de um programa no PC, uso das funções de rede e armazenamento no computador, que aumentam o custo de um osciloscópio comum, né? O osciloscópio comum é caro por causa disso. Se ele tiver memória, processamento, essa coisa toda, ele vai subindo o custo, né? Portabilidade mais fácil quando utilizado em um notebook, tá certo? Pessoal, eu acho que a aula de Start vai ficar para outra vez, hein? Não vai dar tempo de fazer. Faltam 3 minutos para terminar, eu me estendi na área de osciloscópio e o Rodrigo vai dar pulo na cadeira, vai cair no chão aí, vai ficar doido, mas eu não sei se vai ter tempo aqui, não vai dar tempo de fazer. Mas vamos ver aqui, se a gente fala bem rapidinho, vai ser muito rápido, pode ser até que eu faça depois uma aula especial sobre isso, tá certo? O Rodrigo aqui já está dando. Ah! Rodrigo, mas eu vou dar uma passada aqui, viu? O tempo foi curto, rapaz. Passa rápido demais e a gente não nota. Vamos ver aqui, então. Vamos passar por esse slide seguinte. Ó. Aqui nós temos uma sequência básica de STAT do HP-CQ40, placa Compal LA4101P e os processadores Intel, tá certo? Esse diagrama de bloco, um Intel é de uma maneira, é feito de uma maneira, tá certo? Todos eles vão ter um resultado final igual, tá? Mas por ter um problema de industrialização, de espionagem industrial, essa coisa toda, né? Então, eles fazem diferente, cada um faz o seu computador da sua maneira, tá? A Intel, ela, por exemplo, utiliza a CPU, como todos os outros, logicamente, né? Ele tem uma CPU, certo? Essa CPU aqui no Intel não está, ele é um centro de processamento, né? Unidade de centro de processamento, que está processando tudo aqui, certo? Mas tem uma BGA Norte, ó, você vê que a BGA Norte aqui vai controlar as DDR, tá? Essa caneta aqui é horrível. Ela vai controlar aqui, ó, as DDR, certo? As memórias, né? E ela vai controlar também o painel, ó, LVDS, o painel, né? Vai controlar a saída VGA, né? Ou aquela saída de DB15, né? Que tem. E vai também controlar o HDMI, ó. Tá vendo aqui? A ponte norte no Intel, ele tem esse procedimento. Já no AMD é diferente, tá? Quem controla as memórias no AMD, por exemplo, é a CPU, não é a BGA Norte, tá? E às vezes também, certos AMD, o gráfico, né, a interface gráfica, vem na CPU também, tá? Ou então, existe a ponte norte e um processador gráfico separado, tá certo? Aqui no Intel também nós temos, ó, o ICH9, que é a ponte sul, a conhecida ponte sul, tá? E temos aqui então a Multi-I/O. O que é uma sequência? Vamos aqui então ver o que é uma sequência. Para vocês identificarem, bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para dizer. Por exemplo, a ponte sul aqui, certo? Você vê que ela está controlando aqui as USB, ó. Ela controla as portas USB, botões, tá certo? Outra USB da câmera, ó,
tá certo? Uma saída de print aqui. Esse CP40 tem umas coisas que às vezes não são nem utilizadas, tá? Tem aqui no esquema, não é utilizado. A porta de áudio, ela com as portas de áudio, tá vendo? Ela controla o MDC também, ó. As portas SATA, essa caneta é horrível. As portas SATA, ó, tá vendo? Do HD, tá? Do CD-ROM, né? Do eSATA, do conector eSATA também, tá? Ela vai controlar também para esse lado de cá, ó. A Ponte Sul vai controlar as PCI, ó, Card Reader, tá? Aqui, esse daqui é a LAN, né? O RTL é a saída LAN, né? De 10 a 100, né? As minicards, ó. As minicards, tá certo? As minicards aqui onde vão estar as Wi-Fi, né? As plaquinhas de Wi-Fi, tá? E uma New Card, que é um circuito novo hoje em dia, tá? Que muitas Wi-Fi vêm nela, tá certo? E a Multi-I/O, que é a CIO, né? Que é esse NKB926, tá? Ela vai controlar o touchpad, tá certo? O mouse, né? O keyboard, beleza? O teclado. E também ela vai controlar a ROM. Esta ROM é onde está a BIOS, tá certo? O programa que vai fazer todo esse conjunto daqui para cima funcionar, tá certo? Por isso existe uma sequência de start, Essa sequência de start está toda gravada na ROM, tá certo? Na BIOS. Então a sequência de start vai ser toda jogada para que por exemplo, a Ponte Sul leia a sua parte na ROM, a Multi-I/O vai distribuindo isso aqui, tá certo? Você vendo essa seta aqui? Essa seta está apontando para lá, ó. Ela envia dados para lá, assim como ela recebe dados também da Multi-I/O, tá certo? Da Ponte Sul, desculpa, tá? É uma via de dois dados, ó, de duas mãos, tá? Uma vai e volta. Todas essas setas que vocês estão vendo aqui são vias de dados de ida e volta. Por exemplo, ó, todas elas são ida e volta, tá vendo? Já essa daqui, essa é só de ida. Ó. Deixa eu apagar aqui. Melhor. Por exemplo, ó, você vê aqui, ó, essa daqui, ó, é a caneta que não vai. Essa daqui é só de ida. Ó. Ela só envia dados, tá certo? Essa daqui, por exemplo, ó, se vocês verem, ó, certo? Ela tanto envia aqui, como ela recebe dados, informações dessas portas, né? Ó, você vê aqui, ó, todas elas, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, ó, você vê aqui, ó, e vê aqui, ó, tá vendo? Tanto ela envia para cá, quanto ela recebe dados também de volta, certo? Aqui, a Multi-I/O, por exemplo, ela controla o teclado, tá certo? Ela também, ó, de duas vias aqui, só que não está anotado aqui, não está mostrando isso. Mas, na realidade, ela é de duas vias. Como ela não tem seta para lado nenhum, mostra que ela tanto recebe quanto envia dados, tá? No caso do teclado aqui, ele só faz enviar, né? No caso da ROM aqui, ele só faz enviar. E no caso do touchpad também, ele só faz enviar. Então, a Multi-I/O só faz receber os dados. Mas ela envia sinais para habilitar essas portas, tá certo? Ela envia sinais para a ROM, ela envia sinais para o keyboard e ela envia sinais para o touchpad. Só que esses aqui não recebem, como é que se diz? Não informa. Me perdi, viu, pessoal? Desculpa aí. Ela não recebe sinais, tá certo? Ela não recebe sinais da Multi-I/O, ela só manda, envia sinais. Desculpa que eu me enganei, tá? Não sei se vocês deram para entender. Então vamos ver um start aqui. Vamos passar para o start, tá? Deixa eu aqui colocar, por exemplo, quando você conecta standby ou always. Always quer dizer sempre presente, tá? Ou standby também conhecido como standby. Quando você conecta o seu jack, o seu plug no jack, tá certo? No veinho aqui, que seria o jack, né? Ou a bateria, certo? Que você conecta isso aqui, ela vai automaticamente ter o S5, tá? Quer dizer, desculpa, a fonte Away, a fonte de mais 5 e mais 3.3. Essas são sempre presentes, tá? A fonte de 3.3 e a fonte de mais 5 estão presentes. O que acontece? Lá na Multi-I/O,
vamos voltar aqui no slide, aqui na Multi-I/O, esse circuito aqui, certo? Da Multi-I/O e da ROM, eles recebem esse 3.3 volts AOE, tá? Que estão sempre presentes, da fonte standby e fonte primária, certo? Ele recebe os 3.3 volts. O que que faz? Aciona, e na mesma hora aciona a Multi-I/O, certo? Ela recebe energia, tanto a ROM também, e existe um cristal aqui, conectado aqui, que aqui não tem, tá certo? Mas tem um cristal aqui, na Multi-I/O, existe um cristal conectado a essa Multi-I/O, tá certo? Existe um cristal aqui na Multi-I/O. Tá? Esse cristal, ele começa a funcionar. Na hora que a Multi-I/O recebe a tensão de 3.3, ele começa a funcionar. No momento que ele começa a funcionar, certo? Essa tensão de 3.3, que vai entrar aqui também, deixa eu escrever aqui para vocês. Vou botar 3 volts, tá? Mas é 3.3, certo? E tem também um sinal chamado reset. Reset, RST, tá? Que vai dar início, tá? Ele vai zerar como eu vou dizer para vocês, vocês não conhecem esses sinais, ele vai zerar o stack, certo? Da Multi-I/O, vai zerar tudo e vai começar a ler a ROM, tá? Vai começar a ler o programa da ROM. Então, ele vai ficar no standby. Junto com no circuito lá, isso aqui tudo vai estar em standby, aguardando que o cliente, então, aqui também tem o quê? O botão. A caneta aqui me atrapalha bastante, viu, pessoal? Aqui vai ter o botãozinho, tá certo? O botãozinho aqui, de liga, desliga, tá certo? Quando o cliente apertar esse botão, que fechar aqui, tá? A Multi-I/O vai começar a ler a ROM, tá? Vai liberar sinais aqui para a ponte sul, vai liberar sinais para que essa ponte sul comece a funcionar. Então, isso aqui será o S5, tá? Tá aqui, ó, o S5. Então, aqui no S5 vão ser liberados sinais na ponte sul. A ponte sul, no próximo passo, que ela vai ler o programa na ROM, ela vai liberar sinais para o S4. Antes ela vai ver se todos os sinais estão presentes na sua porta, tá? Ver se ela tem alimentação, se houve um sinal de start, um sinal de enable, tá certo? Um sinal de habilitação de determinadas portas. Então ela vai enviar sinais para, por exemplo, a ponte norte. Vamos dizer que isso aqui seja a ponte norte, tá? O S4 aqui já seja a ponte norte, tá certo? Deixa eu ver aqui, ponte sul, ponte norte, exatamente. Aí manda sinais de habilitação para a ponte norte. A ponte norte, no seu passo, vai se comunicar com o processador, que está no posição S3, tá certo? Então ela vai mandar sinais para o processador, vai mandar sinais para alguns reguladores. Aqui, sinal, ó, vai mandar sinais para o ICH de volta, né? São sinais de retorno, tá certo? Dizendo, ó, tá tudo legal, tá tudo beleza, pode continuar, né? Então o S3 aqui, o start S3, tá? Quando vê todas as portas ali habilitadas, tudo direitinho, tudo funcionando, não houve problema em nenhuma dessas portas, ela vai então liberar outras portas, tensões e sinais em outras portas, para o restante do circuito, tá certo? Umas fontes secundárias, vai habilitar fontes, por exemplo, nós temos fonte de 1,8, né? Temos fontes de 1,2 na máquina, tá certo? Tudo isso são reguladores. Temos fontes de 0,9, tá? E temos fontes de 1,5, também esqueci aqui, 1,5, certo? Isso aqui tudo são reguladores, tá? Então, o que faz esses starts? O start é o seguinte, standby ligou na tomada, tá certo? O cliente apertou o botão de start, ele vai acionar o primeiro start, que é o S5. Então, o S5 vai ver de onde vem essa tensão. A tensão está vindo da AC ou está vindo da bateria, tá certo? Então, ela manda sinais para o S4, algumas partes para habilitar, por exemplo, a ponte norte, né?
a ponte sul. Aí, para habilitar algumas dessas reguladores aqui, pode ser 1.5, 1.8, tá? Então, esses aqui habilitados vão energizar outra parte do circuito, seria a CPU, por exemplo. Uma tensão de V-Core, por exemplo, que é um 1.2, tá certo? Ele vai criar essa tensão de 1.2. Então, vai alimentar a CPU. A CPU enxergou essa tensão de 1.2. Também ela vai ter a tensão de 1.8 ou de 1.5 nela, certo? E ela vai ter outros sinais de enable. São sinais de enable que vão chegar nela. Aí, então, ela vai liberar o restante da máquina. Vai liberar a parte gráfica para aparecer na tela, certo? Aí a ponte norte vai começar a liberar. Vai começar a liberar os SATAs, né? Vai verificar se existe CD no CD-ROM, se tiver habilitado no setup primeiro, né? Se não tiver, ela vai habilitar diretamente o HD. Se não tiver HD, ou se tiver habilitado no setup também um pendrive, múltiplo pendrive, tudo isso ela vai identificar, tudo isso está gravado no setup, lá na ROM. Tudo isso a ROM e a Multi-I/O vai informar tanto para a ponte sul, quanto para a ponte norte, quanto para a CPU, ela vai informar esses dados através que estão gravados na BIOS, tá certo? A BIOS é um programa de sequência. Ela tem uma sequência de start nela, existe uma sequência de como a CPU deve tratar a área gráfica, como a CPU deve tratar as memórias, tá certo? Como a ponte norte vai tratar os sinais LVDS, como a ponte norte vai tratar a saída VGA, como a ponte norte vai tratar, por exemplo, deixa eu subir aqui, por exemplo, essa BIOS vai ter tudo isso. Como ela vai tratar cada ponto desse? Está tudo gravado na BIOS. Então, por que o pessoal diz, regrava a BIOS? Porque aconteceu uma corrupção, né? Corrompeu o programa da BIOS. Por exemplo, vamos dizer que a BIOS perdeu lá, zerou uma parte lá de acionamento da memória, ou da gráfica, por exemplo, tá? Ela tem uma sequência lógica lá, gravada na BIOS, que vai dizer como a ponte norte deve tratar os sinais LVDS da tela LCD, tá certo? E vamos dizer que esteja corrompido, né? Lá tudo são números hexadecimais e esteja tudo zerado, no caso, nesse trecho, né? Deu uma corrupção nela e aconteceu isso. Então ela não vai conseguir colocar os sinais LVDS na tela. Não sei se vocês estão me entendendo, né? Então isso tudo é uma sequência, são as sequências de start, tá? De leitura dessa ROM. Essa ROM vai informando passo a passo, o passo 5, né? Libera esse regulador, manda esse sinal lá para a ponte sul, né? Para dizer para ela, habilita essas portas, manda esse sinal para a ponte norte, habilita tal porta. Aí essas habilitações vão gerar outras habilitações, certo? Outras portas que vão ser acionadas. Essas portas também vão acionar reguladores, vão acionar a CPU, vão acionar a porta gráfica, vão acionar painel LVDS e assim por diante até chegar a S0. Tá? A S0 é o final de tudo. Tá? Seria aqui o final de tudo. Tudo funcionando, todas as tensões secundárias funcionando, todas as tensões e níveis de sinais funcionando e se comunicando entre BGAs, né, sul e norte, entre Multi-I/O, entre CPU, tudo funcionando direitinho, chegou ao estágio 0, que o estágio 0 é o estágio final. Tá? Eu vou mostrar, tudo isso aqui se vê, os programadores, por exemplo, eles veem isso com um osciloscópio chamado analisador lógico, tá? Que ele contém 20, 40, 100 portas, até 200 portas de análise. Ele faz 100 a 200 traços numa tela, certo? Te mostrando toda a sequência de start. Por exemplo, eu vou botar aqui uma imagem mostrando para vocês toda a sequência de start. Ó. Essa aqui, ó, quando a pessoa coloca, ó, certo? O jack no computador, no notebook, tá? Vem a tensão de entrada, ó, tá certo? Ó, vem a tensão de entrada aqui, VIN, tá? Aí quando o VIN foi acionado, ó, subiu para 19 volts, por exemplo, aqui, ó, entrou 19 volts, né? Nesse ponto aqui, ó, já vai acionar o mais B, que é um regulador mais B, ó. Vai acionar esse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser acionado, ó. Isso aqui é uma subida, tá certo? Cada vez que isso aqui sobe, ó, é o acionamento, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, nesse ponto aqui acionou. Nesse ponto aqui, ó, o ponto aqui, ó, essa caneta safada. Esse ponto aqui é o ponto de acionamento, o ponto da subida do sinal, tá? Essas tensões aqui são no máximo de 5 volts, tá certo?
geralmente 3 volts. Tá? Um circuito TTL, que isso aqui é tudo digital, desculpa, um circuito digital, ele trabalha o nível 1, 5 volts, que vai de 3 a 5 volts, e tem um nível 0 que vai de 0 a 1.5, tá certo? Então, são dados. Quando estiver de 0 até 1.5 de sinal, 1.2, 1,5, 1.5, seria nível 0, tá? Que seria esse nível aqui, certo? Esse nível aqui já está um nível de 3.3, então já é um nível 1, lógico, tá? É um 1 lógico. Então, você vai vendo que ele vai dando a subida. Esse aqui, por exemplo, o on-off, ó, o on-off, por que ele está para baixo aqui? Porque quando você aperta o botão de power, tá entendendo? Ó, por que ele está para baixo? O que ele faz? A tensão está aqui, ó, em 3 volts, tá certo? Isso aqui está em 3 volts, ó. Isso aqui está 3 volts, ó. Aqui está 3 volts e aqui está 3 volts. Tem lá no conector, lá no plug, no botão, tem 3 volts lá. Se vocês medirem, tem 3 volts. Na hora que você aperta o botão, o que ele faz? Ele joga essa tensão para a terra. Tá certo? Então, ele vai dar uma zerada aqui nessa tensão, tá? Essa tensão vem a 0, ó. Tá vendo aqui? É isso aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ele vem a 0. Quando a multi-I.O., essa porta cai do nível 1 para o nível 0, automaticamente ela trava essa porta, certo? E começa o processo S5, tá? Ela vai começar o processo S5, que está aqui nessa linha, ó. Nessa linha aqui. Ela vai dar a partida, ó. Você vê que a partida é depois, ó, do botão, tá? Depois que o botão foi acionado, isso aqui, então ela vai subir para nível 1, essa linha, tá? Essa linha aqui, ó, ela vai subir para nível 1. Então ela vai dar partida a alguma coisa lá na frente, tá certo? Um regulador, ou vai ser uma porta de uma DGA-Sul, tá certo? Um ECH, alguma coisa assim, ele vai acionar lá na frente. Logo depois que ele acionou essa tensão aqui, esse start aqui, que ele deu esse start aqui, que seria o S5, que está bem aqui, ó. Tá? Beleza? Isso aqui não quer dizer que é uma só, tá? São várias aqui, tá? Quando ela aciona essa S5 aqui, tem equipamentos que são 4 sinais, tem equipamentos que são 3, e tem equipamentos, são 3 e 4, exatamente. São 3 e 4 S5, que vão habilitar 3 ou 4 posições adiante, tá? Então ela vai habilitar o S4, ó. Ó, o nível S4 aqui. O nível S4 está depois do S5, tá certo? Vamos limpar aqui. Ó, o S5 está aqui. Aqui foi o botão, certo? O S4 aqui, ó, já está depois, ó. Tá vendo? No intervalo de tempo, ó, isso aqui é um intervalo de tempo. Vou apagar aqui de novo. Ó, isso aqui é um intervalo de tempo T3, ó. Tá certo? Isso aqui é aquele quadradinho do osciloscópio. Aquele intervalo de tempo, tá certo? Quando ele der esse intervalo de tempo aqui, ele vai subir. Certo? Na hora que ele subir aqui, caneta chata. Na hora que ele subir aqui, ó, ele vai dar partida então no S4. Certo? Vai começar o S4 aqui, ó. Certo? Vai começar o S4 e dar partida em vários sinais aqui. Desculpa, está nesse aqui, ó. Certo? O S4. Viu? Aí vai dar a partida naquele, vai no clock, no RT. Olha aqui diz, ó. Ele vai ter aqui, ó, 3,T, ó, RT clock, o SLP S5 e o SLP S4. Vão ser esses 3 sinais que vão ser acionados, tá vendo? No S4. Logo, junto com ele, ó, você vê que junto aqui, ó, né? Se você ver aqui, ó, esses dois aqui subiram ao mesmo tempo, que é o SysOn, certo? Ele vai dar partida no sistema. É um sinal SysOn, tá? Sistema on, certo? On, ligar. Ligar alguma coisa. Então, ele vai ligar o SLP S3 e o SysOn. São 2 sinais que vão ser habilitados para o passo seguinte, tá? Vai habilitar também aqui, ó, o regulador de 1,8 volts. Ele vai dar um intervalozinho, vai habilitar esse regulador. Aqui diz, ó, o T4 tem 10 milissegundos, o T3 tem 3,1 a 16 milissegundos, o T2 tem 110 milissegundos, o T14 tem 100 milissegundos. Isso aqui é o intervalo de tempo que vai demorar para ele acionar essas portas, tá? Aí vai acionar também o S3, vai ter o SLP, que vai ser outra, que
tudo uma sequenciazinha. Vocês veem que tudo é uma sequência, mas isso é tão rápido que não dá para vocês medirem nem nada. Isso aí tem que ter um analisador lógico para você congelar isso aqui, para você pegar esse intervalo aqui e ver toda a sequência, tá certo? Isso aqui é só um exemplo. Aí vai ter o suspend, tá? O suspend, que ó, ele vai acionar junto com esse, ó. Vai acionar aqui junto, certo? Né? Aí vai habilitar, logo depois disso aqui, desse intervalo de tempo aqui, ó, caneta, depois desse intervalozinho de tempo aqui, ó, ele vai habilitar todas essas tensões aqui, ó, o 5VS, o 3VS, o 1.5VS e o VCCP nessa máquina, tá? Aqui nessa subida aqui, ele vai fazer todas essas tensões aqui, ele vai habilitar. Então, isso aí vai habilitar um passo seguinte, tá? Aí vai habilitar o power, ó, que é o VR-on, certo? O VR-on, por sua vez, 30 milissegundos depois, vai habilitar esses aqui, ó, né? Aí vai adiante, ó, vem o power aqui, o V-gate, isso numa sequência rápida. No final, ele vai fazer o quê? Ele dá um reset em tudo isso aqui e a máquina está funcionando, tá certo? Ele habilita o reset, tá? Tá tudo em zero, o tempo todo em zero, nível zero, nível zero, nível zero, nível zero. Quando a máquina estiver pronta e funcionando já com tela, com tudo, né? Então ele habilita o reset e nesse reset então vai dar partida no HD para ler o software, o Windows, essa coisa toda. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, tá? Isso aqui eu já extrapolei meia hora da aula, tá certo? Eu acho que deu para vocês assim entenderem o que é, como funciona esses sinais, como funcionam os starts, né? Como a máquina funciona, ela é um passo a passo, tá certo? É que nem um programa, se for programar em C, programar em PHP, você vai ter que fazer o passo a passo, tá certo? O primeiro passo é o standby, que é o always, é você colocar o jack na tomada, tá? O segundo passo é as fontes primárias, o terceiro passo vai lá para o S5, né, que é a formação daquelas tensões e sinais, o S4 é a formação de novas tensões e novos sinais, o S3, novas tensões e novos sinais, e o S0 é o estágio final, é quando a máquina já vai estar pronta para ler então o HD, ler o Windows e dar continuidade no sistema. Pessoal, eu passei aqui 23 minutos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa se eu me atrapalhei um pouco, se eu fiquei com a garganta seca, mas é que eu falo demais. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e futuramente a gente pode até aprofundar mais nisso. Mas o curso do professor Cláudio, lá de Portugal, análise de esquemas nível 1 e nível 2, ele vai explicar a vocês, mostrando no esquema, mostrando qual sinal, mostrando como ele faz o número 1, número 2, número 3, que cada passo desse, S5, S4, S3, S0, por exemplo, o S5, vai ter 5, 6 passos. Aí, primeiro, ele vai habilitar esse sinal de tensão. Segundo, ele vai habilitar o reset. Terceiro, ele vai habilitar um enable lá do negócio. Quarto, ele vai... Tá entendendo como é que funciona a coisa? Então, o S5 é um conjunto de sinais que são habilitados naquele período de tempo. Naquele tempo, tá certo? Ele é português como eu não entendo o Fernando de Portugal. Mas ele é um bom professor, ele tem um conhecimento muito grande, viu, pessoal? Ele fala um pouquinho rápido, como todo português fala. É difícil para a nossa língua, às vezes, entender um pouquinho. Mas se você tiver paciência e gravar as aulas dele, né, vocês vão ter as aulas dele gravadas. Se você não entender, você volta novamente, até você entender aquele passo. Você partiu do passo 5, você entendeu o passo 5, bem entendido, aí você passa para o passo 4, vai no passo 4 e assiste várias vezes a aula que vocês vão entender bastante disso, tá? Eu tenho bastante conhecimento nessa área, às vezes a gente não consegue explicar direito, tá? Como funciona a coisa, não consegue explicar, mas eu estou tentando ajudar vocês, tá certo? E tentando me esmerar nessa área de dar aulas. Bom, eu quero desejar boa noite a vocês, boa noite ao Beto Jequié, ao Carlos José, ao Clyde, ao Fernando de Portugal, nosso irmão lá de outra terra, o Geomar Cianotti, o João San, o Marcelo de Cabo Frio, o Nelson, o Paulo Jorge, o Renato Araújo, o Rodrigo e outros que já saíram da sala, que eu acho que ficou tarde para eles saíram da sala, certo?
Depois a gente vai fazer umas aulas também de frequencímetro, de multímetro digital, multímetro analógico, quem sabe capa-cheque, a gente vai melhorando esse curso de notebook, tá certo? Obrigado, João Sam, obrigado aí pelos parabéns. Obrigado a todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Amanhã vai ter aula com o professor Marcos, tá certo? No mesmo horário, de 20 às 21 horas, e lá ele vai dar também outras dicas para vocês e tirar dúvidas, e vocês podem tirar dúvidas da aula de hoje também com ele amanhã. Uma boa noite para vocês e muito obrigado.